3 semanas depois do aniversário. Uma tarde de quinta-feira chuvosa. Seu Mauro decidiu finalmente organizar o quarto. Não era algo que ele queria fazer. Mas Helena tinha razão. Já fazia quase 9 meses desde a partida de Celeste, e as roupas dela ainda ocupavam metade do guarda-roupa. Seus perfumes ainda estavam na penteadeira. Suas revistas ainda empilhadas no criado mudo. Não precisa se desfazer de tudo, pai, Helena tinha dito. Mas talvez guardar algumas coisas com carinho, organizar outras. Isso pode ajudar. E ali estava ele, começando pela parte mais difícil. Debaixo da cama, onde Celeste guardava caixas com memórias antigas. Puxou a primeira caixa. Fotos de casamento, cartões de aniversário, ingressos de cinema de décadas atrás. Sorriu ao ver tudo aquilo. Memórias boas que não doíam mais tanto. Puxou a segunda caixa. Estava mais pesada. Quando abriu, encontrou cadernos antigos, cartas que ele tinha escrito para ela durante o namoro, uma flor seca que ela guardara do primeiro buquê que ele lhe dera. E então, no fundo da caixa, debaixo de tudo, viu um envelope. Branco, mas amarelado pelo tempo. E no envelope, escrito com a letra delicada de Celeste, apenas uma palavra: Mauro. Ele pegou o envelope com mãos tremendo. Reconheceu imediatamente a caligrafia da esposa. Mas aquilo era recente. O papel não estava tão amarelado quanto as outras cartas. E a tinta parecia mais nova. Virou o envelope. No verso, outra frase: abra quando estiver pronto para seguir em frente. O coração de Mauro disparou. Quando ela tinha escrito aquilo? Por quê? Como ele nunca tinha visto esse envelope antes. Ficou ali, ajoelhado no chão, segurando o envelope como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Será que estava pronto? Pronto para seguir em frente? Pronto para ler as últimas palavras que Celeste tinha escrito para ele? Pensou na geladeira transformada. Pensou nos domingos que voltaram. Pensou nas manhãs em que conversava com os girassóis sem desabar em choro. Pensou nos netos aprendendo as receitas. Pensou na vida que estava recomeçando. Talvez estivesse pronto. Com dedos trêmulos, abriu o envelope. Dentro, 2 folhas de papel cuidadosamente dobradas. A letra de Celeste, firme e bonita, preenchendo ambas as páginas. E começou a ler. Meu amado Mauro. Se você está lendo isso, é porque eu já parti. E imagino o quanto deve estar doendo. Conheço você há 42 anos, meu amor. Sei exatamente como você lida com a perda. Sei que deve estar se afundando em tristeza, se isolando, se perdendo. As lágrimas já escorriam pelo rosto de Mauro, mas ele continuou lendo. Sei também que nossos filhos, nossa família, vão tentar te ajudar. E sei que você vai resistir no começo. Porque é teimoso. Porque acha que superar a dor significa me esquecer. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, meu amor: seguir em frente não é me abandonar. É me honrar. Mauro teve que parar. Respirar. Limpar as lágrimas para conseguir enxergar as palavras. Quero que você viva, Mauro. Viva de verdade. Não apenas exista. Quero que você ache graça nas piadas do Rodrigo de novo. Quero que você passeie com a Helena. Quero que você ensine os netos a consertar coisas, como sempre fez. Quero que você encontre alegria nas pequenas coisas. Ele podia ouvir a voz dela dizendo aquelas palavras. Podia ver o jeito como ela inclinaria a cabeça enquanto escrevia. Podia sentir o amor transbordando de cada frase. E sobre nossa geladeira. Sim, eu sei que você não vai querer se desfazer dela. Aquela Consul branca que compramos em 87, economizando cada centavo. A primeira grande compra do nosso casamento. Eu também a amo, meu amor. Mas não se prenda a ela como se fosse tudo que resta de mim. Mauro olhou para a porta do quarto, em direção à cozinha onde a geladeira transformada estava. Como ela sabia. Como ela sempre sabia tudo. Mauro limpou os olhos e continuou lendo a carta de Celeste. Sei que quando eu partir, você vai passar horas olhando para aquela geladeira. Vai acariciá-la como se fosse meu rosto. Vai se lembrar de cada sobremesa que tirei dali, de cada pudim gelado, de cada torta de limão. E está tudo bem lembrar, meu amor. Mas não fique só na lembrança. Por isso, meu querido Mauro, vou te pedir uma coisa. Deixe que eles te ajudem. Quando Helena ou Rodrigo aparecerem com alguma ideia, algum plano, alguma forma de transformar sua dor em algo bonito, deixe. Não resista.
Confie neles como sempre confiou em mim. Mauro soluçou. Ela sabia. De alguma forma, ela tinha previsto tudo. A geladeira, a resistência dele, a ajuda dos filhos. Tudo. Sobre a borboleta azul. Lembra da minha promessa? Que quando eu partisse, voltaria como uma borboleta azul para visitar vocês. Eu vou cumprir essa promessa, meu amor. Fique atento. Os sinais virão de formas que você nem imagina. As mãos de Mauro tremiam tanto que ele quase deixou a carta cair. A borboleta. Camila tinha colocado a borboleta no design sem saber da promessa. Sem que ninguém pedisse. Simplesmente sentiu que deveria estar lá. E quando você vir a borboleta, saberá que sou eu. Dizendo que está tudo bem. Que você pode ser feliz de novo. Que eu quero que você seja feliz de novo. Ele precisou parar novamente. Levantar, caminhar até a janela, olhar a chuva caindo. Respirar. Processar. Aquela carta não era apenas uma despedida. Era uma permissão. Era um empurrão gentil em direção à vida. Voltou para a cama, pegou a carta novamente. Quero que você saiba algumas coisas, meu amor. Primeiro, nossos 42 anos juntos foram o maior presente da minha vida. Cada dia, cada discussão boba, cada risada, cada lágrima. Tudo valeu a pena porque foi com você. Segundo, você foi o melhor marido que uma mulher poderia ter. Não perfeito, porque ninguém é, mas perfeito para mim. Obrigada por cada café da manhã, por cada flor que você trouxe sem motivo, por cada vez que segurou minha mão. Terceiro, você ainda tem muito para viver. Muitos domingos pela frente. Muitos netos para ensinar. Muitas receitas minhas para fazer com eles. Muitas histórias para contar sobre nós. E quarto, a mais importante, eu vou estar sempre com você. Na borboleta azul que pousar na janela. No cheiro de pudim na cozinha. No sorriso da Helena. Na teimosia do Rodrigo. Nos olhos dos netos. Em cada girassol que você ver. Mauro parou. Girassóis. Ela tinha escrito girassóis. Como ela podia saber sobre os girassóis na geladeira? Verificou a data no topo da carta. Estava apagada, borrada. Mas conseguiu ler, março. 3 meses antes de ela partir. Ela tinha escrito aquela carta 3 meses antes do aneurisma. Como ela sabia? Ela sabia que ia partir? Teve algum pressentimento? Mauro não conseguiu ficar sozinho com aquela revelação. Pegou o telefone e ligou para Helena. Filha, você pode vir aqui? E trazer o Rodrigo também? Preciso mostrar uma coisa para vocês. Meia hora depois, a família estava reunida na sala. A chuva continuava caindo lá fora, mas dentro da casa havia uma expectativa no ar. Encontrei uma carta, Mauro disse, a voz embargada. Uma carta que sua mãe escreveu. 3 meses antes de partir. Helena e Rodrigo trocaram olhares assustados. Ela sabia. Helena perguntou. Não sei. Mas ela previu muita coisa. E eu quero ler para vocês, se me permitirem. Todos concordaram em silêncio. As crianças se sentaram no chão, respeitosas. E Mauro começou a ler a carta em voz alta. À medida que lia, as lágrimas escorriam pelo rosto de todos. Quando chegou na parte sobre a geladeira, Helena soluçou alto. Ela sabia que você ia se apegar à geladeira. Ela disse. Ela sabia e nos deu permissão para ajudar. Não só isso, Mauro continuou. Escutem essa parte. E leu, Helena, minha filha criativa e sensível. Sei que você vai ter ideias para ajudar seu pai. Confie na sua intuição. Faça algo bonito, algo que transforme a dor em arte. Você sempre teve esse domingo. Helena cobriu o rosto com as mãos, chorando. E você, Rodrigo, meu filho prático e organizado. Você vai querer resolver tudo rapidamente. Mas algumas coisas precisam de tempo. Seja paciente com seu pai. E deixe que ele sinta, que ele processe. Mas não o deixe se perder completamente. Rodrigo limpou os olhos com as costas da mão. E para meus netos queridos, Mauro continuou lendo. Lucas, Marina, Theo e Gabriel. Continuem fazendo minhas receitas. Continuem enchendo a casa do vovô de risadas e bagunça. Vocês são a alegria dele, mesmo quando ele parecer não perceber. As crianças estavam chorando silenciosamente. Mantenham as tradições. Os domingos em família. As sobremesas geladas.
As conversas longas ao redor da mesa. Porque a família, meus amores, é o tempero que dá sabor à vida. A frase. A frase que estava na geladeira. A frase que Celeste sempre dizia. Ela planejou tudo, Rodrigo disse, maravilhado. Não a geladeira especificamente, mas ela nos deu o roteiro. Nos disse exatamente o que fazer. E a parte sobre os girassóis, Helena questionou. Como ela sabia sobre os girassóis, pai? Mauro balançou a cabeça. Não sei. Talvez não soubesse. Talvez tenha sido só uma coincidência. Ou talvez. Talvez ela realmente estivesse guiando tudo, Marina completou, com a sabedoria de seus 12 anos. Mauro olhou para a última parte da carta. Tem mais uma coisa. Uma coisa que ela pediu. Todos se aproximaram, ansiosos. Ela pede que, 1 ano depois da partida dela, façamos algo especial. Todos juntos. Uma celebração da vida que vivemos, não da morte que nos separou. O que ela sugere? Patrícia perguntou. Um piquenique. No mesmo parque onde nos conhecemos. Com todas as comidas que ela amava. Com os netos correndo e brincando. Com música. Com alegria. Ela quer que a gente celebre, Helena disse, sorrindo através das lágrimas. Exatamente. E ela termina a carta assim. Mauro respirou fundo e leu as últimas palavras de Celeste. Meu amado Mauro. Meus filhos queridos. Meus netos preciosos. Não chorem por mim além do necessário. Vivi uma vida cheia de amor, e isso é tudo que alguém pode pedir. Agora vivam as vidas de vocês. Plenamente. Intensamente. Com gratidão por cada dia. E saibam que onde quer que eu esteja, estarei sorrindo ao ver vocês felizes. Com todo o meu amor, sempre. Celeste. O silêncio que se seguiu foi profundo. Não era um silêncio de tristeza, mas de reverência, de aceitação, de paz. Naquela noite, depois que todos foram embora, Mauro ficou sozinho na cozinha. Segurava a carta de Celeste em uma mão. Com a outra, tocava suavemente a borboleta azul na geladeira. Você cumpriu sua promessa, meu amor, ele disse em voz alta. Voltou como borboleta azul. E não apenas uma vez. Voltou através da Camila, através do design, através dessa geladeira que agora é uma obra de arte. Olhou para os girassóis. E os girassóis. Como você sabia? Ou será que não sabia, e simplesmente confiou que eu encontraria meu caminho até eles? Abriu a geladeira. Lá dentro, o pudim que Marina tinha feito naquela tarde, seguindo à risca o caderno de receitas. A tradição continuando. A vida seguindo em frente. Você estava certa em tudo, Celeste. Eu estava me perdendo. Estava me afundando. Mas eles me salvaram. Nossa família me salvou. Como você disse que salvariam. Pegou a carta novamente, releu alguns trechos. As palavras dela eram tão reconfortantes, tão cheias de amor, tão perfeitamente ela. Vou fazer o que você pediu. Vou viver. Vou ser feliz. Vou fazer aquele piquenique daqui a 3 meses, quando completar 1 ano. E vou levar todos. Vamos celebrar você, Celeste. Celebrar nós. Foi até a mesa, pegou papel e caneta. E começou a escrever. Uma resposta. Sabia que ela não poderia ler, mas precisava escrever mesmo assim. Minha amada Celeste. Recebi sua carta hoje. E chorei. Chorei muito. Mas foram lágrimas diferentes das que tenho chorado nesses 9 meses. Foram lágrimas de alívio, de gratidão, de amor que continua mesmo quando você não está mais aqui fisicamente. Você tinha razão sobre tudo. Eu estava me isolando. Estava transformando a geladeira em um altar. Estava me perdendo na dor. Mas nossa família, como você previu, me resgatou. E a geladeira, meu amor. Você precisa ver a geladeira. Não é mais aquela cônsul branca amarelada pelo tempo. Agora ela é um jardim de girassóis azuis e amarelos. Com a frase que você sempre dizia. E com uma borboleta azul, exatamente como você prometeu. Não sei se foi coincidência ou se você realmente guiou a mão da Camila. Mas prefiro acreditar que foi você. Que você encontrou uma forma de me mostrar que está aqui. Que nunca foi embora de verdade. Vou fazer o piquenique, como você pediu. Vou celebrar sua vida, nossa vida juntos. E vou continuar vivendo, como você pediu. Não porque te esqueci, mas porque te amo.
E amar você significa honrar seu desejo de me ver feliz. Obrigado pelos 42 anos. Obrigado por cada dia. Obrigado por essa carta que me libertou. Obrigado pela borboleta azul. Obrigado por ter sido você. Com todo o meu amor, para sempre. Mauro. Dobrou a carta cuidadosamente. Colocou no mesmo envelope onde estava a carta de Celeste. Guardou tudo em uma caixa especial que manteria para sempre. Voltou para a cozinha uma última vez antes de ir dormir. Olhou para a geladeira transformada. Os girassóis pareciam brilhar suavemente na luz da lua que entrava pela janela. Boa noite, meu amor, ele disse. Até amanhã. E pela primeira vez em 9 meses, Mauro foi dormir não com o peso da perda, mas com a leveza da gratidão. Não com a dor da ausência, mas com a paz da presença que continua de outras formas. A carta tinha feito o que a geladeira começara. Tinha completado a transformação. Não apenas da cozinha, não apenas do objeto, mas dele mesmo. De um homem perdido no luto para um homem em paz com a saudade. De alguém preso no passado para alguém pronto para viver o futuro. E lá, no canto da geladeira, a borboleta azul parecia sorrir, cumprindo sua promessa, guardando a família, lembrando a todos que o amor verdadeiro nunca morre. Ele apenas se transforma. Como girassóis em uma geladeira branca. Como memórias que não se apagam, mas florescem. A carta de Celeste revelou o que muitos já suspeitavam. Ela sabia. Talvez não dos detalhes específicos, não da geladeira transformada ou dos girassóis azuis. Mas sabia que sua família encontraria uma forma de curar, de se unir, de transformar dor em beleza. E ao escrever aquela carta 3 meses antes de partir, ela deixou não apenas palavras, mas um roteiro de amor. Uma permissão para seguir em frente. Uma bênção para serem felizes novamente. Seu Mauro encontrou na carta o fechamento que precisava. A certeza de que Celeste aprovava a transformação. A confirmação de que a borboleta azul não era coincidência. E o empurrão final que precisava para abraçar completamente a vida que ainda tem pela frente. No próximo e último capítulo, chegamos ao epílogo. 1 ano depois da partida de Celeste. O piquenique que ela pediu acontece. E descobrimos como cada membro da família está lidando com a ausência, com a presença transformada, e com o amor que continua. O capítulo 8 traz o fechamento definitivo dessa jornada emocionante. As últimas revelações, as últimas lágrimas, e a certeza de que algumas histórias nunca terminam, elas apenas ganham novos capítulos. Se você chegou até aqui, obrigado por cada minuto investido nessa história. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder o capítulo final. Comente aqui embaixo, você acredita que Celeste sabia que ia partir? Ou foi apenas uma coincidência incrível? Você já recebeu algum sinal de alguém que partiu? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa acreditar em sinais, em amor que continua, em cartas que curam. Nos vemos no capítulo 8, o capítulo final, epílogo, 1 ano depois. Até lá, guarde as cartas de quem você ama. Escreva cartas para quem você ama. E acredite que o amor verdadeiro encontra formas de permanecer, mesmo quando o tempo insiste em passar.